Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? É o seguinte, nós teremos agora uma aula ainda sobre a litosfera, mas agora nós vamos entender a formação dos solos, que é bem associado com o que a gente acabou de aprender das rochas, tudo bem? Então, vou começar aqui, tem a foto do solo, tudo mais, mas o que eu quero que vocês prestem atenção é a definição e a explicação de como se forma o solo, porque a formação de um solo não é nada simples, não é nada rápido. Então vamos devagarzinho entendendo cada um desses pontos, tudo bem? Então é o seguinte, o solo ele vai consistir, a definição de solo é essa. O solo consiste no acúmulo de grandes partículas minerais, com formas e dimensões variadas. E o que acontece? Então, num solo a gente vai encontrar, porque normalmente a gente tem uma ideia de que todo solo é fértil. Solo é o local em que nós plantamos vegetais, em que nós habitamos. Para a geografia é uma coisa essencial. A gente lembra que no começo do ano nós vimos que o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico, onde nós realizamos todas as ações sociais e nossa relação com a natureza. Essa relação do homem com a natureza é uma relação estreita com o solo. O solo ele tem benefícios para nós. Então a gente tem que entender como esse solo se formou. O processo de formação do solo, ele vai ele vai ser resultado da ação de dois agentes, um agente chamado intemperismo, que é o que a gente vai entender melhor hoje, e a erosão, que vocês já conhecem. Então, ao longo de milhares de anos, o que foi acontecendo? Nós entendemos já o processo de formação, placas tectônicas, as camadas que nós temos no nosso planeta. Então, o solo, como é que o solo se formou? O solo ele é formado a partir da rocha. As rochas foram se fragmentando, foram virando pequenos fragmentos. E aí o que aconteceu? Os solos, como a gente conhece hoje, a terra roxa, aquele solo mais vermelho. Por que um solo é mais vermelho e o outro solo é mais arenoso? Da onde vem essa questão? Da formação do solo. Primeira coisa que eu vou explicar para vocês, que é a questão de um solo ser ou não, como eu digo, fértil. Primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte, tem até o meme, eu já falo sobre o meme, mas o que é importante de ver aqui? O que traz a um solo uma fertilidade? A coisa mais utilizada, vocês devem conhecer composteira, se não conhecerem, falem que eu explico melhor para vocês. Mas tem uma coisa chamada humus. Humus é uma camada que nós encontramos no solo, que ela é feita, ela é constituída por uma matéria orgânica, animal e vegetal que contribui para aumentar o solo. Professora, o que é matéria orgânica, animal e vegetal? Olha, gente, vou falar a realidade para vocês. Vocês sabem que, por exemplo, para adubar um solo, o adubo normalmente é o quê? É cocô de minhoca, são coisas assim, você quer fazer uma composteira, você vai colocar resto de frutas, você vai colocar umas minhoquinhas, você vai colocar cocôzinho de minhoca, cocôzinho daquilo. O pessoal usa fezes de boi, essas coisas, por quê? Humus é uma matéria orgânica e vegetal. Então, o que acontece? O solo, dependendo do que tem ali, ele retira a, os benefícios orgânicos, vegetais, as vitaminas, todas as proteínas que tem ali daquilo que já foi vivo, né? Às vezes é um cocôzinho. Por quê? Porque o solo vai fazer com que você extraia o que tem de bom naquilo, as partes que você consegue utilizar, e por isso que quando os pais de vocês ou alguém vai plantar alguma coisa, eles colocam adubo, essas coisas. Por quê? O que é o adubo? É quando você tira os animaizinhos, você deixa só o humus, que é essa matéria orgânica que faz com que o solo seja fértil. Por que faz com que o solo seja fértil? Porque se você plantar alguma coisa ali, ela vai ter da onde tirar vitaminas, ela vai ter da onde tirar benefícios para ela ser fértil. Então, tudo que ela precisar de proteína para crescer, de elementos como a própria fertilidade dela, ela tem ali naquele local para ela. Ai, que louco! Então, humus é cocô de minhoca?
Na verdade, mas na verdade a gente tem que entender como uma forma de matéria orgânica, animal e vegetal. Essa camada sempre tem uma cor. Ela é preta. Por quê? Porque a cor do humus, essa cor da matéria orgânica, animal e vegetal, ela é entre marrom e preto, tudo bem? Por que eu estou falando de cor? Porque a gente vai ver muita cor para entender o solo em sua totalidade. Então, continuando. Então, o solo, ele é um recurso natural. Veio da natureza e foi criado em milhares de anos. Gente, não foi de um dia para o outro, tá? São milhares de anos, 3 milhões de anos, mais ou menos. 4,5? Isso, tá certo. Então, esse recurso natural, ele é utilizado por toda a humanidade, gente. O solo é utilizado para sustento humano, só humano. Não, todos os seres vivos precisam do solo. Os vegetais vão se fixar no solo, a árvore, tudo que a gente planta, e nós plantamos os alimentos, que foi quando o ser humano percebeu que ele podia utilizar o solo e do solo ter o seu sustento, porque demora um pouco para isso. Primeiro o homem teve que começar a entender a natureza para depois manipular. Então a agricultura ela demora um pouco, mas quando o homem percebe que o solo pode ser utilizado para sustento, ele utiliza ele em casos até de forma exagerada. E o solo também é um local onde nós estabelecemos moradia, tá? Então, é uma das coisas mais importantes quando a gente fala. O solo é importante para a geografia, por quê? Porque ele é sustento, porque a gente precisa dos vegetais, das plantas que tem nele, e também se estabelece uma moradia, tá? Clássico. Peraí, beleza, entendi. Tá, matéria orgânica, foi solo. Mas como é que se formou o solo? Os solos sempre existiram? Não. Eles foram formados ao longo do tempo. Foi um processo rápido? Não. É um processo muito demorado. Todos os solos são iguais? Não. Cada solo tem a sua composição e por alguns fatores eu vou explicar para vocês quais são os fatores que diferenciam os solos. Os solos são formados pelo mesmo material? Não. Eles têm materiais similares. Eu posso ter um solo aqui no Brasil que é bem parecido com o solo que tem lá na China, mas eles não são iguais, porque o material que ele utiliza para se formar pode ser diferente. Vocês vão entender isso melhor mais para frente. Todos os solos são férteis? Não, existem solos mais férteis que outros. Então a gente vai entender o que faz um solo ser mais fértil que o outro, que característica que ele precisa ter. Ou seja, todas as perguntas que eu fiz aqui, a resposta era não. Vamos lá. Então, primeira coisa, pedogênese. Pedogênese é o estudo, palavra esquisita, né? É o estudo da formação dos solos. Vem da palavra pedologia, que é o estudo das rochas. Vocês já vão entender por que tem rocha e solo, o que tem a ver a mesma coisa. Já explico. Antes disso, a gente precisa entender um evento chamado intemperismo. Esse intemperismo, não sei se vocês já ouviram, ele é bem associado com erosão, eu vou explicar por que daqui a pouco. Então, o que é intemperismo? Intemperismo é o desgaste e a fragmentação das rochas. Somente o desgaste e a fragmentação. O transporte é feito pela erosão, a erosão que leva. Erosão glacial, a neve que leva. Erosão fluvial, a água do rio que leva. Erosão pluvial, a água da chuva que leva. Então, a erosão transporta e o intemperismo desgasta e fragmenta, tá? Só que o intemperismo ele pode ocorrer de 3 formas. Quais são, professora? As 3 formas que o intemperismo pode ocorrer, primeira é o chamado intemperismo químico. É quando partículas químicas que estão presentes na rocha, Não estou falando de solo? Calma. Solo, na verdade, se originou de rochas, tá? Então, o intemperismo químico é quando tem alteração química das rochas. Como isso ocorre, professora? Porque dentro das rochas nós temos, lembra que eu falei, são minerais agregados, viram compostos químicos. Então, por algum motivo, a rocha pode se alterar. Não vai ocorrer a quebra mecânica e
Continuando, o intemperismo químico, ele não vai fazer com que a rocha se quebre, como que a gente vai ver daqui a pouco, e o maior agente de intemperismo químico é a água, porque através da água podem se realizar processos de alteração dos compostos químicos que tinham na rocha quando eles entram em contato com a água. Processos chamados hidratação, hidrólise, carbonatação, dissolução ou redução. Esses processos vocês vão entender melhor mais para frente quando vocês tiverem a disciplina de química. Então, um dos intemperismos mais clássicos é o intemperismo físico. O intemperismo físico ele vai desagregar, ele vai causar a fragmentação das rochas por ações mecânicas. Mecânico, laranja mecânica, mecânico o quê? O que você está falando? Calma. Os principais agentes que vão fazer essa ação mecânica são a água, o vento, a temperatura e a pressão. A água é o famoso água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Normalmente ocorre ali em áreas de mar, que a água do mar vai bater tanto que vai esculpir a rocha, igual a imagem que nós temos aqui. Isso também ocorre pelo vento. O vento vai ser tão intenso que ele vai esculpir a rocha e vai deixar, igual está aqui, grandes pedaços que vão faltar. Isso é muito comum, tem bastante no Nordeste brasileiro. A temperatura, o que acontece? Quando você tem uma rocha, existem locais como os desertos, em que a noite é muito fria, porque o calor vai embora, e a tarde é muito quente. Esse processo faz com que o calor ele expande a rocha. Então, o calor expande a rocha e o fio contrai. Aí, todos os dias vai acontecer isso. O calor expande e o fio contrai. Então, fica expande e contrai. Chega um momento que a rocha quebra, ela desagrega. Isso chama intemperismo físico. E por pressão é o seguinte, às vezes você tem uma rocha que faz uma força muito grande sobre outra, ou, por exemplo, qualquer outro agente, pode ser uma raiz, qualquer coisa, que faz uma pressão sobre a rocha e a rocha desagrega, racha. Tudo bem? Isso chama intemperismo físico. Tem só esse? Não, tem mais um que chama intemperismo biológico. E é muito interessante, porque é quando os outros seres vivos, raízes, fungos, o próprio ser humano, animais, eles vão entrar ali, igual na foto, tá vendo? As raízes da árvore entram e moldam a rocha. Isso chama intemperismo biológico. Lembrar aqui para vocês que todos esses tipos de intemperismo podem ocorrer ao mesmo tempo numa rocha, tá? Não é só um que ocorre, pode ser todos. E aqui, nunca se esqueçam, o intemperismo ele vai desgastar e fragmentar. O processo de transporte é realizado pela erosão, tá? Um desgasta, o outro transporta. Bom, clássico da geografia. Próximo slide. Então, é o seguinte, formando um solo. Então, professor, o solo é formado a partir de rochas. Com o tempo, milhares de anos, houve a formação dos solos. A partir das rochas que foram desagregando e foram compactando ali os seres vivos e uma coisa super complicada. Quais são os fatores que são essenciais, então, para compor um solo? Os fatores são 5. 5 que vocês não podem esquecer nunca. O clima é muito importante. Em locais frios, nós vamos ter um tipo de solo. Em locais mais quentes, outros tipos de solo. Em áreas desérticas, provavelmente vamos ter um solo bem arenoso, ou seja, nada fértil. Então, o clima é um fator mais importante. Por quê? Porque ele vai falar como esse processo de intemperismo e erosão vai ocorrer. Beleza, fator número 2. Os organismos, lembra que a gente falou do intemperismo biológico? Eles podem ajudar na destruição e na fragmentação desses materiais da rocha a partir do intemperismo biológico. Isso ajuda a formar um novo solo, que demora muito tempo, aliás. Material de origem. Todo solo precisa de um material de origem, que é uma rocha matriz. Sempre vai ter fragmento de rocha no solo, mesmo que seja uma camada lá embaixo. Daqui a pouco a gente vai ver as camadas. Depois, o relevo. O relevo é importante por quê? Porque ele vai associar, vai ajudar ali nos processos erosivos. Então, se você tem uma área de depressão, provavelmente vai compactar muito material ali.
e depois eu explico melhor o que é depressão. Vocês vão aprender ainda, calma. E o tempo é muito importante, porque um solo jovem, ele ainda está se formando, então ele é raso, ou seja, ele é pequeno, e ele é pobre em matéria orgânica, não conseguiu ainda formar uma grande matéria orgânica e vegetal. Um solo mais velho, que demorou milhares de anos para se estabelecer, claramente ele pode ser mais rico em matéria orgânica e mais estruturado do que um solo mais jovem. Ai, professora, tá bom, entendi. Então, como é que a gente então classifica e divide o solo? Então, aqui tem o famoso perfil de solo. O famoso perfil de solo vai trazer umas coisas meio malucas agora para vocês. A gente divide o solo em camadas para a gente entender como foi esse processo de formação do solo. Então, a primeira camada que a gente chama de horizonte O é o horizonte orgânico, conhecido como serapilheira. A gente vai ver isso, é muito importante na Amazônia, que nada mais é do que restos orgânicos. Então, a frutinha que caiu ali, o animalzinho que morreu ali, o cocôzinho da minhoca que estava ali. Esses restos orgânicos vão criar uma camada ali, uma camada cheia de matéria orgânica que vai fazer com que aquele solo seja fértil. Beleza, segunda camada. Já é um horizonte mineral. Ele vai ter muita matéria orgânica, ele vai ter aquela coloração marrom, até preto às vezes, e ele é escurecido, mas ele já tem uma característica mais de ter minérios nele. Qual que é o próximo horizonte? Já é de um pouquinho diferente, é o horizonte B, chamado horizonte de acumulação, onde se tem grande presença de minerais, porque lembra que eu falei que mais para baixo tem minerais, só que ele já não tem tanta matéria orgânica. Por quê? Porque ele já está mais aprofundado, ele já não está mais naquela parte superficial do solo. Depois, nós temos o horizonte C, que o horizonte C nos lembra da onde esse solo começou a se formar. Por quê? Porque ele tem fragmentos da rocha matriz ou rocha mãe, que é o material inicial desse solo, que agora já foi completamente fragmentado. Mas lá no fundo a gente ainda tem partes que não foram fragmentadas, que é o horizonte R, que é a rocha matriz. Ela continua lá no fundo e cada vez mais esse material vai colaborando para que esse solo, no futuro, essa rocha ela vai começar a ter um processo de fragmentar. Ai, professora. Tá, entendi. Então, vamos ver novamente como que esse solo desenvolveu. Então, antigamente, há muito, muito tempo, como eu já falei para vocês, era só rocha aqui no nosso planeta. Com o tempo, o planeta vai se estabilizar, ele sai daquela era muito quente, começa a ter ali perto da era dos dinossauros, tudo mais, começa a se ter matéria orgânica. Isso vai fazendo com que aquela rocha seja fragmentada, vai surgir o humus e cada um desses horizontes ele vai se compor, mas a rocha matriz ela continua lá no fundo, tá? Então o solo, depois de milhares de anos, ele consegue se desenvolver dessa forma. Nossa, professora, que maluco. Coloquei a hora do meme aqui. Como é o solo e como eu vejo, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Existem solos, como o solo de terra roxa, que é um solo encontrado aqui no Brasil, no Paraná, tem até um pouco no estado de São Paulo, ali, Santa Catarina. E por que chama terra roxa? Porque ele vem do, acho que é, não sei se é italiano, francês, não, francês não, espanhol, que fala de terra roja, que é terra vermelha. E essa característica vermelha de argila, essa terra vermelha, ela é muito importante. Ela demonstra que tem um solo ali que é um solo fértil. Vocês já ouviram? Esse pessoal aí, terra do pé vermelho. Essa coloração vermelha, o pessoal andava descalço antigamente, então ela ficava nos pés. Ah, mas todo solo é assim? Não, a gente tem solos mais arenosos. Quando o solo tem uma característica de ter areia e não argila, que é isso que deixava o solo vermelho, a gente pode caracterizar ele como um solo mais não tão fértil, tudo bem? Mas eu não vou ficar me alongando, senão a gente vai ficar a vida inteira aqui. Então, para que serve o solo? E como que a gente conserva o solo? Então, os solos são importantes para a indústria, para a geografia, por quê? Porque a gente usa ele para ocupar o espaço que nós habitamos, que é o espaço geográfico, e neles nós estabelecemos relações, como
Já falei para vocês. Plantio e atividades que visam, né, sanar dar sustentação para a cadeia alimentar. Nós retiramos os materiais necessários para a construção civil. Você não faz uma casa se você não tiver areia, se você não tiver terra, se você não para misturar com cimento, tudo mais. E nós utilizamos o solo como moradia. Então, isso é clássico do solo para geografia. Então, se o solo é importante, a gente tem que conservar. Então, foram criadas formas de conservar o solo para otimizar seu aproveitamento, para fazer com que você consiga aproveitar ele. Porque o que acontece? Às vezes você usa muito solo de forma errada e o solo acaba perdendo sua fertilidade, você não pode mais usar ele para aquilo que você usava antes. Então, foram listadas 3 práticas para a gente conservar o solo. A primeira chama-se prática edáfica, que visa melhorar a fertilidade do solo. As práticas vegetativas, que buscam proteger o solo de ações erosivas. E as práticas mecânicas, que foram o homem realmente criou maneiras de ajudar o solo, por exemplo, escoar água da chuva, tudo mais, para conservar o solo. Nossa, quanta coisa nova, nunca tinha visto essas palavras aí, não. Gente, geografia, assim mesmo. Então, curiosidade de hoje. Então, por exemplo, um dia vocês estavam lá na praia e você olhou pra frente e falou, nossa, o que será que tem aqui na frente, né? Que país que tem aqui na frente, né? Porque a Terra é um geóide, né? Então, aí ela tem seu formato esférico. Se você foi na praia ali no Rio de Janeiro, São Paulo, à sua frente você tinha a Namíbia, que é um país na África. Ah, eu fui na praia lá no Nordeste. Vamos supor que você estava ali em Salvador, sei lá. Ah, que você olhou para frente, você viu o quê? Angola, outro país da África. Então, é interessante a gente ver isso daqui. Aí, se vocês ficarem curiosos, dá para olhar outros países aqui. Então, se eu estiver em Madagascar, se eu olhar para frente, eu estou vendo a Austrália. Se eu estiver em Boston, eu vou olhar para frente, eu vou ver a Espanha, tá? Eu sei que o nome tá em inglês, mas é interessante, tá? Então, é isso, queridos amigos, queridos alunos. Nos vemos na próxima.